Olá a todos, nós estamos na terceira semana e essa é a primeira aula de exercício que a gente vai falar um pouco nessa terceira semana sobre os processos de diferenciabilidade e analiticidade, como que a gente define uma função como derivável, como que a gente classifica função analítica, função inteira, que são assuntos que a gente já discutiu e tem discutido nas aulas teóricas. Lembrando, o nosso objetivo aqui é resolver os exercícios que geralmente acabam caindo nas atividades avaliativas e que vale a pena você estudar. Agora, sobre essa sessão inicial de diferenciabilidade, eu separei um exercício aqui quase como uma revisão do cálculo, até porque você percebeu durante as aulas que as propriedades de derivada para as funções dos números complexos, para as funções complexas, elas são as mesmas para as funções reais. De forma que aquelas regras de derivada que você já conhece, sejam de funções polinomiais, funções racionais, qualquer outras, tipo regras do produto, regra da divisão, essas regras elas continuam podendo ser utilizadas aqui com o cuidado de você considerar as propriedades, sejam de constantes, e considerar que a unidade imaginária ou a parte imaginária do número complexo, ele também é uma constante em si. Geralmente. Então, a gente vai ver hoje em detalhes como que a gente utiliza as regras de derivada em funções complexas. Então, acompanhem comigo. Eu separei três exercícios, três exemplos de funções que a gente vai encontrar a derivada em função da variável z. Lembra que z é um número complexo daquela forma de a mais bi em si, né? Quando você for derivar em si essa expressão, a nossa ideia é justamente verificar quais são as diferenças, são poucas, tá? Em relação à derivada dos números reais. Então, o nosso objetivo é, dada essa função, encontrar a derivada no primeiro momento. A função é 9z mais z menos 3i. E a gente vai encontrar a derivada dela em função de z, né? Então, basicamente, o que você precisa perceber é que essa primeira função que a gente tem é uma função do primeiro grau linear, né, no caso. É 9iz. 9i é a constante que está multiplicando. O que tem de diferença aqui é justamente o fato que aparece esse i, essa unidade imaginária que está multiplicando. Só que ela é uma constante. E você deve lembrar do cálculo que toda constante multiplicando, ela sai para fora da derivada, né? De forma que você multiplica, ó, vai ficar 9i vezes a derivada do z. E as regras de derivação para a variável continuam as mesmas no cálculo complexo. Então a derivada de z é 1 e o resultado disso é 9i. Mas, de novo, a derivada de z, que é 1, menos a derivada de 3i. Então, 3i, mais uma vez, é uma constante. I é a raiz quadrada de menos 1. Né? Então, como ele é uma constante, a derivada de uma constante, o resultado é zero em si. Né? Então, essa é a derivada em si. Então, perceba que a gente continua utilizando as mesmas regras que você já conhece. A única curiosidade é que a i, porque às vezes a gente acaba errando isso, o i é uma constante e você trata ela com as regras. Então, nesse caso do problema B, quando a gente calcula a derivada dessa função, a derivada de z é essa expressão, e lembre-se que a gente tem isso, né? Essa função é z menos z elevado a menos 1. Então a derivada disso aqui vai ficar menos 1 que cai, né? Vai ficar mais z elevado a menos 2. Ou, se preferir, 1 mais 1 sobre z ao quadrado. Então você continua podendo utilizar as regras normalmente. Não tem muita diferença daqui do que a gente já faz para o conjunto dos números reais, né? Tanto que eu coloquei o último problema aqui para você lembrar de um detalhe em si, quando a gente tem, por exemplo, derivadas de divisões, de multiplicações ou outras funções compostas e assim por diante. Você continua usando as regras, tanto a regra do produto, como a regra da divisão, como a regra da cadeia, são regras que continuam válidas aqui, como a gente discutiu na aula teórica, né? Então imagine que você tem que derivar um problema desse que se comporta como uma divisão entre duas funções contínuas. O primeiro passo que a gente fazia era identificar isso como uma divisão. Ela é de fato uma u sobre v. Tem gente que coloca a nomenclatura f de x sobre g de x, assim por diante, mas eu vou colocar essa u de v. E veja que ela é uma u de v que tem esses dados aqui. Ó. Vê se esse verde vai ficar bom. Será? Ele tá bom? Ah, tá de boa. Então ele tem esse u com v com esses dados que a gente tem aqui. Ó. Por exemplo, o u ele é dado por i z quadrado menos 2z e o v é dado por 3z mais 1 menos i. Então, de fato, essa expressão que a gente tem é uma divisão entre duas funções complexas. Né? E a gente sabe, basicamente, vou colocar até lembre-se, né? Que
A derivada em relação, por exemplo, a x ou a z de uma função que é uma divisão, né? Quando você tem uma divisão dessa e você quer encontrar a derivada, às vezes eu vou colocar em u, vou colocar isso em função de u. Isso é u'v menos uv' sobre v quadrado, né? Então, essa expressão que está aqui, ela indica para a gente justamente qual que é a derivada da função. De forma que a regra da divisão, o que é que ela indicava para a gente, é que encontrar a derivada de uma divisão, basta encontrar a derivada do denominador e do numerador. Como a gente já identificou eles ali, vamos encontrar só as derivadas dele. Ó. Então, o' é essa derivada aqui. O i, nessa regra do produto, ele é constante, então. Então, ele vai ficar 2iz menos 2, que é a derivada em função de z em si. E a derivada v, o v', ele vai ficar 3 e fim. Porque 1 menos i é constante em relação a z, e aí você zera o resultado que está ali. Tá? Então, como eu achei todos os termos, já dá para encontrar a derivada em relação de z de u sobre v, ou daquela expressão que a gente tem. Isso vai ser u'v, 2iz menos 2, vezes v, que é 3z mais 1 menos i, menos uv', que é iz quadrado menos 2z, vezes 3, divididos por v quadrado, que é 3z mais 1 menos i ao quadrado. Então, veja que basicamente o que a gente fez foi justamente substituir os valores que a gente encontra. Então, a forma que a gente faz para resolver o problema é bem desse jeito, né? Quando a gente traz as regras, o que a gente faz aqui é trazer as regras que já existem no cálculo diferencial para funções de variáveis reais para o conjunto das funções das variáveis complexas. Na lista de exercícios que tem no final dessa semana, você vai perceber que tem alguns exercícios separados dessa parte. Mas eu não vou fazer aqui nas aulas de exercício prática mais sobre isso, porque é um pouco repetição do que você já conhece. Mas se você tiver dúvida,